12 pessoas. A gente vai conversar agora com Ricardo Soares, que acompanha a CPI. Ricardo, boa tarde. Treze pessoas como responsáveis pela tragédia de Brumadinho. São engenheiros da empresa de consultoria Tuvisud e funcionários da Vale, inclusive. Doloso, crime cometido com intenção. A CPI também vai criar uma comissão aqui na Assembleia para garantir que as famílias das vítimas e os municípios atingidos recebam a devida reparação. O rompimento da barragem da Vale no dia 25 de janeiro devastou áreas verdes, sítios, casas e uma pousada. Além dos prejuízos financeiro e ambiental, o mar de lama causou até agora 249 mortes. 21 pessoas continuam desaparecidas. Sandra. Ok, Ricardo, muito obrigada. O governo decidiu antecipar em 2 meses a campanha de combate à dengue. Ontem, o Ministério da Saúde revelou que nos primeiros 7 meses... aqui até 350 dias. Muitos moradores deste bairro tiveram dengue este ano. A novidade é que os casos continuaram a aparecer mesmo durante o inverno. Luciane pegou dengue em abril. No posto aqui não tinha nem quantidade, era muita gente. Fiquei 9 dias internada por causa da consequência da dengue. A Secretaria de Saúde de Minas Gerais diz que só o combate ao mosquito não é suficiente para controlar o Aedes aegypti. Existem alguns estudos que comprovam que o inseticida ele já tem uma certa ser levado à justiça e responder por esses crimes. Não é a função do Estado retirar a vida de ninguém. Em nota, o PSL disse que o deputado tem imunidade parlamentar e que não falou em nome do partido e, por isso, tem liberdade para fazer e falar o que quiser. O partido informou também que não pensa dessa forma e acredita que bandido deva ser preso. O setor de serviços cresceu 0,8% em julho, na comparação com o mês anterior. Foi a terceira alta do ano, de acordo com o IBGE. Em 2019, o setor acumula alta também de 0,8%. O desempenho de serviços é importante porque o setor responde por cerca de 70% do PIB do país. O ministro da Economia, Paulo Guedes, se reuniu hoje de manhã com parte da equipe dele. Foi o primeiro encontro depois da demissão de Marco Cintra, secretário da Receita Federal. A reunião foi fechada entre o ministro da Economia, Paulo Guedes, o secretário da Receita Federal substituto, José de Assis Ferraz, e outros secretários da equipe de Guedes. Foi o primeiro encontro depois que Marco Cintra foi demitido da Receita Federal.
A saída dele ocorreu depois de várias manifestações de parlamentares e dos presidentes da Câmara e do Senado contra a possível criação de um novo imposto sobre as movimentações financeiras. A expectativa agora é a respeito de quem vai assumir a Receita Federal oficialmente e quando o governo vai entregar a proposta de reforma tributária ao Congresso. Já existem duas propostas tramitando, uma na Câmara e outra no Senado. Mas o ministro Paulo Guedes prepara outro projeto que também mexe nos impostos. A gota d'água para a demissão de Cintra foi o anúncio na terça-feira de possíveis alíquotas sobre as transações financeiras. O secretário adjunto da Receita Federal, Marcelo de Souza Silva, usou slides sobre a antiga CPMF para defender a criação da nova contribuição e revelou detalhes da proposta. Marcos Cintra, que sempre defendeu a CPMF, era esperado no evento, mas cancelou a participação. Por meio de nota, o Ministério da Economia informou a exoneração de Marcos Cintra e disse ainda que não há um projeto de reforma tributária finalizado. Segundo o presidente em exercício, Hamilton Mourão, a discussão da nova CPMF se tornou pública antes de passar por Bolsonaro. Antes de ser discutido com ele, aí esse troço transbordou, já estava sendo discutido em rede social, essas coisas todas, e aí o presidente não gostou. O presidente Bolsonaro, depois do anúncio da demissão de Marcos Cintra, escreveu que a tentativa de recriar CPMF derrubou o chefe da Receita e disse que a recriação da CPMF ou aumento da carga tributária estão fora da reforma tributária por determinação do presidente. Mas Bolsonaro vinha sinalizando que ouviria Paulo Guedes sobre a proposta. Marcos Cintra já estava desgastado. Receita Federal. A saída dele ocorreu depois de várias manifestações de parlamentares e dos presidentes da Câmara e do Senado contra a possível criação de um novo imposto sobre as movimentações financeiras. A expectativa agora é a respeito de quem vai assumir a Receita Federal oficialmente e quando o governo vai entregar a proposta de reforma tributária ao Congresso. Já existem duas propostas tramitando, uma na Câmara e outra no Senado. Mas o ministro Paulo Guedes prepara outro projeto que também mexe nos impostos. A gota d'água para a demissão de Cintra foi o anúncio na terça-feira de possíveis alíquotas sobre as transações financeiras. O secretário adjunto da Receita Federal, Marcelo de Souza Silva, usou slides sobre a antiga CPMF para defender a criação da nova contribuição e revelou detalhes da proposta. Marcos Cintra, que sempre defendeu a CPMF, era esperado no evento, mas cancelou a participação. A respeito dessa mudança na cúpula da Receita e também eles estudam uma reformulação de funções dentro da própria Receita Federal. Então, isso deve ser feito, Sandra, nas próximas semanas. O ministro Paulo Guedes vai conversar com a equipe, mas, claro, vai ter que ter o aval do presidente Jair Bolsonaro. Como você disse, né, ontem, esses dias todos, André, a criação desse novo imposto foi um dos motivos Sandra, que motivaram a demissão. Porque ele já estava desgastado desde o ano passado. O presidente Bolsonaro já tinha uma espécie de da decisão pelo plenário do Supremo. E Cintra foi cobrado, porque não defendeu os servidores. No Rio, houve ameaça de entrega de cargos por causa de interferências políticas do presidente Jair Bolsonaro na Receita. Auditores protestaram contra ingerências na Receita. O presidente Jair Bolsonaro defendeu substituições no órgão e acabou fazendo trocas. João Paulo Ramos Fachada, que era subsecretário-geral da Receita, foi substituído pelo auditor fiscal José de Assis Ferraz Neto, que agora assume interinamente o órgão. Para o presidente do Sindicato dos
exercer plenamente a sua missão de Estado para o bem da sociedade. Então fica a pergunta, quem vai assumir a Secretaria da Receita Federal definitivamente? Pergunta que eu faço para a Andréa Sadio. Oi, Andréa, boa tarde. Tudo bom? Tudo. Boa tarde para você, boa tarde a todos. Pergunta que o ministro Paulo Guedes... a responder a partir de hoje, porque nesta quinta-feira ele vai começar a sondar, a conversar com alguns nomes para ver quem de fato vai ficar de forma definitiva na cadeira deixada agora por Marcos Cintra, o ex-secretário da Receita. Eles ainda não têm um nome, segundo integrantes da equipe econômica, mas já tem um perfil. Eles querem alguém do meio tributário, um especialista nessa área. Por isso que já estão descartados, segundo integrantes da equipe econômica, nomes que têm um pouco mais de forma ali, ou que tratam, por exemplo, da reforma da Previdência, caso do ex-deputado Rogério Marinho, secretário da Previdência, que trabalha com o ministro Paulo Guedes. O ministro Paulo Guedes tem conversado já com algumas pessoas, com alguns auxiliares a respeito dessa mudança na cúpula da Receita, e também eles estudam uma reformulação de funções dentro da própria Receita Federal. Então, isso deve ser feito, Sandra, nas próximas semanas. O ministro Paulo Guedes vai conversar com a equipe, mas, claro, vai ter que ter o aval do presidente Jair Bolsonaro. Como você disse, né, ontem, esses dias todos, André, a criação desse novo imposto foi um dos motivos Sandra, que motivaram a demissão. Porque ele já estava desgastado desde o ano passado. O presidente Bolsonaro já tinha... do brasileiro. O assunto é carga tributária quando você coloca o celular para carregar ao lado da cama. Um exemplo de como pagamos impostos sem perceber, até enquanto dormimos. Quase um terço do preço da energia elétrica é imposto. 1,65% de PIS, 7,6% de COFINS e o ISS, que muda de um estado para o outro. Em São Paulo, 3,8%. E se essa conta faz você pular da cama, vai pagar de novo. 26% sobre a pasta de dentes, 30% sobre o sabonete, 7,6% sobre a água. Café, 7%. Com leite, mais 7%. E com açúcar, 16%. Na hora do almoço, o arroz, 16%. Carne, 7%. Macarrão também, 7%. Se tiver molho de tomate, 27%. A Noemi não tem como cortar essas despesas. Olha, não está fácil. Não saio mais, não como mais fora. Meu lazer de cinema, teatro, passeios, não faço mais. Enfim, a gente vai esticando o máximo que pode. A gente paga sem se dar conta, mas embutidos nos preços dos serviços e produtos, os chamados impostos indiretos, já representam a maior fatia da carga tributária no Brasil, 51%. Como valem para todos os consumidores, seja qual for a renda, eles pesam mais para os mais pobres e, segundo economistas, contribuem para a desigualdade social. Eles dizem que a aprovação da reforma tributária pode ser o primeiro passo para mudar esse sistema. Ao simplificar, nós vamos pagar menos imposto. Simples assim. Tá. E isso é bom para a economia? Isso é excelente para a economia. Todo esse recurso que é desperdiçado na cobrança, esse recurso simplificado, pode se transformar em investimento que gera emprego, que gera salário, que irá provocar consumo e aumentar, inclusive, a renda do Estado. E antes que acabe, carregar no batom vai aumentar o peso tributário do cotidiano. O produto leva uma das mais altas somas de impostos indiretos, 46%. A segunda sessão do Superior Tribunal de Justiça decidiu nesta quarta-feira que as construtoras devem indenizar os compradores de imóveis do programa Minha Casa Minha Vida quando as obras atrasarem. A decisão vale para todo o Brasil e é apenas para imóveis residenciais do programa Minha Casa Minha Vida, do governo federal.
As construtoras agora vão ter que indenizar os compradores de imóveis na planta, caso elas atrasem a obra, a entrega do imóvel. A segunda sessão do Superior Tribunal de Justiça, por unanimidade, acompanhou o voto do relator ministro Marco Aurélio Belize. Os ministros julgaram um recurso repetitivo, por isso o entendimento se aplica a todos os processos semelhantes que correm na Justiça. Segundo um levantamento do CNJ, um valor mensal correspondente ao aluguel do imóvel comprado, até que a construtora entregue a unidade. Além disso, o contrato de venda a seguir o Código de Defesa do Consumidor. Tem que ter prazo de entrega determinado, com uma tolerância também especificada, expressa no contrato. E este prazo não pode estar vinculado ao financiamento nem a outro negócio jurídico. Os chamados juros de obra não podem ser cobrados do cliente enquanto o imóvel não tiver sido entregue depois da tolerância prevista em contrato. Somente a correção da inflação no período. Para esta especialista em direitos do consumidor, a decisão é um ganho. Ela orienta que é preciso ficar atento ao prazo que tem de estar no contrato de cada unidade e o cliente não deve se sujeitar a cláusulas abusivas. O Código de Defesa do Consumidor é muito claro com relação a isso. Se a cláusula é abusiva, ela anula, ou seja, ela não existe. Então, o consumidor deve denunciar e não cumpri-la. O número de focos de queimadas no Pantanal já é 300% maior este ano em comparação com o ano passado. A fumaça brota do chão no Pantanal. Mal dá para ver o rio Aquidauana. Na fazenda Caimã, em Miranda, no oeste de Mato Grosso do Sul, o incêndio se alastrou rapidamente, destruindo mais de 30 mil hectares de Pantanal nativo. É uma união de forças para conter as chamas. Um avião de pulverização foi alugado para despejar água. Corumbá é o município com o maior número de focos de queimada no ano em todo o país. É uma fumaceira sobre as... Mais adiante. Foi montada essa sala de situação aqui em Campo Grande, onde a Defesa Civil monitora em tempo real os focos de incêndio em todo o estado. Aqui em Mato Grosso do Sul, o decreto de situação de emergência abrange 9 municípios e esse levantamento do IBAMA aponta que de 1º de agosto até hoje, as queimadas já destruíram mais de 1.027.000 hectares em Mato Grosso do Sul, o equivalente a quase 10 vezes o município do Rio de Janeiro. Pela primeira vez, a gente afasta os policiais das atividades constitucionais preventivas de fiscalização e prevenção para apagar incêndio, porque 99% desses incêndios são provocados. E em Mato Grosso do Sul, Polícia Federal, IBAMA e FUNAI fizeram uma operação contra o desmatamento ilegal em terra indígena. Na reserva Caduel, a Força Tarefa encontrou acampamentos de madeireiros e apreendeu 700 lascas de ipês prontas para o transporte, além de motosserras, motocicletas e armas de fogo. A operação constatou que 43 hectares da reserva Caduel foram desmatados. De acordo com a Força Tarefa, foram os próprios índios que arrendaram essas áreas de forma irregular. A extração é ilegal. O arrendamento por outros motivos também seria. Alguém está lucrando numa área que deveria ser preservada e que, se por acaso